Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver essa questão. Os pneus de um automóvel foram calibrados no início de uma viagem à temperatura de 27 graus Celsius. Após a viagem, verificou-se um aumento de 10% em relação à pressão no início da viagem. Considerando o ar dos pneus como um gás ideal e que o volume praticamente não se alterou, podemos afirmar que sua temperatura nesse instante era... Tem um pontinho aqui e tem um... faltando o E ali. Mas bem, ele quer saber então o aumento da temperatura que esse gás vai sofrer. Observando, tendo como base a equação de Clapeyron, onde pressão vezes volume é igual a número de mols vezes constante universal dos gases vezes temperatura. Nós vemos o seguinte: como o volume se manteve constante, ele não vai ser não vai alterar, não vai ser devido ao volume que vai alterar a temperatura, vai ser devido à pressão, que, como disse a questão, a pressão teve um aumento de 10%. Tá? E bem, observando aqui a equação, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se a pressão subiu em 10%, a temperatura vai subir também em 10%. Certo? Mas bem, aí tem um pequeno pega-ratão. Se tu pegar 10% de 27 graus Celsius, tu vai achar 29,7, que é a letra C. Mas, quando eu vou trabalhar com gases, eu tenho que pensar na temperatura sempre como a absoluta. Tá? Ou seja, temperatura na escala Kelvin. E para eu transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, eu utilizo a temperatura na escala Celsius mais 273. Tá? Então aqui vai ficar 27, que é a temperatura dos pneus, mais 273. Daqui eu tiro que a temperatura na escala Kelvin é de 300 Kelvin. Então, a temperatura que iremos utilizar vai ser 300 Kelvin. Tá? E bem, se eu tive um aumento de 10%, tá? Isso significa que essa temperatura aumentou em 30 Kelvin a mais. Tá? 10% de 300 é 30. Então a temperatura dos pneus no final vai ser de 330 kelvins. Tá? Claro, não tem essa resposta, pois a temperatura está expressa em Celsius nas alternativas. Então, transformaremos de volta. Para eu ter a temperatura na escala Celsius, basta utilizar a escala Kelvin, subtraindo daí então 273. Eu faço a operação oposta do que eu fiz aqui. Certo? Bem, eu vou ter ali então 330 menos 273. Isso aqui vai dar então que a temperatura na escala Celsius é de 57 graus Celsius. Tá? Ou seja, a temperatura final ali no meu sistema do ar dos pneus é de 57 graus Celsius. Tá? O que bate então com a letra E. Tá? Quando eu falo em estudo de gases, tenho que usar a temperatura sempre na escala Kelvin. Tá? Senão vai dar diferença na resposta. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários ou mandem para o e-mail aqui abaixo. Certo, pessoal? Tenham bons estudos e até mais.